Eu vou usar como base a pergunta da Rafa, e aí eu separei alguns trechos para abordar esse assunto. Eu vou caminhar um trecho, aí eu paro, a gente discute um pouquinho, tento entender as dúvidas de vocês. Eu separei uns 5 trechos para a gente tentar avançar nesse ritmo, né? E a pergunta que acho que dá um bom ponto de partida para a gente é como fazer a IA deixar de ser apenas uma ferramenta e se tornar parte da mentalidade, da execução, da cultura do time, né? Eu acho que essa é uma pergunta bastante perspicaz, porque, né, o primeiro trecho que eu estou trazendo para a gente discutir aqui é que a IA ela não é só uma ferramenta de aumento de produtividade, ela é uma nova forma de fazer o trabalho. A inteligência artificial ela marca uma virada de era naquilo que a gente está vivendo, seja como pessoas, como consumidores comuns, seja como empresários. Talvez análogo da nossa geração, do que a gente viveu, análogo à internet. Né? Há quem diga que o impacto da inteligência artificial é maior do que o da internet, eu não sei medir, mas eu acho que o maior impacto que a gente viveu na nossa geração, assumindo uma média de idades parecidas aqui, foi o surgimento da internet, porque claramente existe um mercado pré-digital e um mercado pós-digital, e mesmo as empresas que não são nativamente digitais, não tem como negar que a internet afeta muito o trabalho e o mercado dessas empresas. Então, a IA, ela é muito mais do que o chat GPT atuando como copiloto da gente ali e aumentando a nossa produtividade individual, melhorando as nossas respostas. Ele é algo que muda o design organizacional de uma empresa, o jeito como a gente opera, o jeito como as empresas fazem negócio entre si. Eu acho que a gente ainda está no meio do epicentro dessa mudança e a gente não consegue visualizar em sua totalidade. Por exemplo, hoje, sei lá, a internet popularizou, tem 20 anos, a gente já consegue ver o efeito que a internet causou no jeito de vender, né, no jeito de fazer marketing, com marketing digital, as estruturas. Hoje a gente tem áreas que antes não existiam e áreas que antes existiam deixaram de existir, porque a gente já vive esse fenômeno há muito tempo. A IA não. A IA, a gente está no começo do fenômeno. A gente ainda tem pouco case que demonstra, a minha empresa ela era assim, e depois que a gente implementou a inteligência artificial, ela ficou desse outro jeito aqui. A gente ainda está vivenciando essa mudança. Mas o que a gente tem que ter como mentalidade é isso, né? Que a IA ela vai mudar o jeito como a gente opera, o jeito como a gente faz negócio com os nossos clientes e começar a perseguir essa mudança. É uma mudança mais crônica, né? E não só uma mudança periférica ou marginal ali, usando um chat GPT ou alguma coisa parecida, tá? Então, acho que a tônica da pergunta que a Rafa trouxe, ela vai um pouco para essa linha. Mudar a cultura de trabalho, mudar a forma de trabalho, principalmente para uma empresa que já está estruturada, que é o caso das nossas empresas, é difícil. É mais fácil para alguém que já vai começar agora pensar assim, eu vou criar uma empresa agora. Cara, eu não vou criar uma empresa que não considere a inteligência artificial no seu core. Você não precisa ser uma empresa de IA. Você pode ser um escritório de advocacia, você pode ser uma empresa de software, pode ser uma empresa de folha de pagamento, o que quer que seja. Mas você vai pensar como que essa nova empresa ela já é originada na era da IA. Provavelmente, se a gente começasse o nosso negócio do zero hoje, ele teria uma formatação diferente do negócio que a gente já criou. Eu acho que aqui já tem uma boa resposta para a gente, que é, se a gente tivesse uma folha em branco para a nossa empresa agora, para recriá-la a partir da inteligência artificial, como que eu faria essa empresa? Eu deixo essa pergunta para vocês, não precisam responder agora, mas façam essa meditação sobre o negócio de vocês. Como que vocês recriariam agora o negócio de vocês, sabendo que a IA existe, o impacto que ela tem, que ela veio para ficar? Provavelmente seria um negócio sensivelmente diferente ou drasticamente diferente. Que negócio seria esse?
porque esse pode ser um bom ponto B para a gente mirar, para a gente fazer a transformação do as-is, do que a gente é hoje, para o tipo de empresa que a gente acredita que a gente tem que ser nessa nova era. A gente não vai fazer isso da noite para o dia, nem é prudente, porque as perdas podem ser muito grandes, a gente pode perder receita, pode perder time, numa velocidade que a gente não está disposto, mas eu acho que esse é um bom exercício. Para todos os membros do programa, eu convido a fazer essa reflexão, eu convido a não ficar inerte a esse fenômeno, porque eu acho que ficar inerte vai custar muito caro, e a gente vai se arrepender de não ter aproveitado esse momento que a gente está agora, de que a gente ainda tem tempo de adaptação, de não ter feito isso quando a gente teve margem de manobra para fazer. Eu acho que essa é um pouco da tônica. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre dúvidas, e aí eu vejo se o que eu preparei aqui, ó, eu tenho bastante bullet point de coisas que eu acho importante de eu transmitir para vocês, mas antes de presumir, dada essa tônica, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, do que vocês têm sentido que é a dificuldade, ou o que vocês têm conseguido caminhar nesse assunto, e aí depois eu começo a discorrer um pouco mais. Se vocês quiser começar um pouquinho você mesmo, Rafa, que mandou a pergunta. Oi, Henrique. Eu acho que hoje um grande desafio que eu venho enfrentando aqui no time é exatamente trazer essa cultura mesmo para as pessoas, porque apesar de ter as ferramentas, né, da gente trazer ali uma nova forma de fazer o trabalho que a gente faz hoje, eu ainda percebo uma distância muito grande do time, então eu tenho trabalhado isso muito forte com a gestão das pessoas, muito nesse modelo também pelo exemplo, eu também já consegui construir algumas coisas, reinventar alguns trabalhos, a gestão também. Mas eu diria que o grande desafio ainda que eu percebo é que as pessoas ainda estão muito perdidas em relação a isso. Outras pessoas sabotam essa nova forma de trabalho também, então eu percebo que tem muita gente assustada com esse potencial, né, que é aí atrás. Então, acho que esses são alguns dos desafios que eu estou encarando atualmente aqui no nosso time, sobretudo na Benhoff mesmo, né, como um todo, a gente vem discutindo muito sobre isso. Uhum. Eu vou anotar algumas palavras-chave aqui, só para eu não esquecer. Boa. Ale, quer falar um pouquinho? Fiquem à vontade, assim, eu vou puxando nomes também. Não, eu acho que isso que a Rafa colocou, acho que quanto maior a empresa, maior dificuldade elas vão ter. Eu, graças a Deus, tenho uma empresa bem enxutinha, somos em 10 só, cada um no seu, tem uma área para atendimento, uma área para marketing, uma área para desenvolvimento, e mesmo assim é difícil, né? Eu tento trazer, né, as ferramentas, mas você não vê assim uma super adoção, né? As pessoas acho que ainda não estão... A forma como a empresa foi estruturada não vai encaixar IA, né? Eu tenho lido muito isso, ouvido muito podcast, o pessoal da iCombinator está colocando muita coisa essa semana, eles botaram até, pegaram algumas, comecei a ver ontem, botaram algumas startups para falar de serem empresas AI native, né? Acho que a gente tem que ficar 100% de olho nesse pessoal que está começando a empresa agora, né? E, isso é uma empresa da iCombinator que está começando agora, eles certamente estão com tudo que é de informação, de tudo que são boas práticas, e está mudando muito, né? Está mudando muito, né? O pessoal está falando muito dos ICs, né? Os Individual Contributors, que às vezes a pessoa vai assumir não só a função dela, mas tudo que estava embaixo dela. Tenho falado até fui pesquisar aqui o nome do cara, que é o Jack Dorsey, da Block, que ele também parece que está tentando reestruturar a empresa dele toda. Então, vai ser difícil, tá? Eu estou desenhando a empresa do zero, tá? Assumi o papel de, tipo, uma operação já está rodando, né? Temos aí uns perrengues que ainda preciso me voltar a ver, né? Principalmente parte de marketing, né? Mas eu acho que é o que o Henrique colocou, redesenhar do zero e fazer, né? Se tiver tempo, né? Se algumas pessoas da liderança tiverem tempo, elas têm que se envolver nisso, porque certamente alguém está fazendo isso no seu mercado, entendeu? Certamente alguém vai fazer isso no seu mercado e vai redesenhar uma empresa de BPO financeiro, vai redesenhar um escritório de advocacia. Escritório de advocacia eu estou vendo muito, né? Minha esposa é advogada também, né? Então eu sempre compartilho algumas coisas com ela. Estou vendo muito, né? O cara já não tem mais advogado júnior, não tem mais advogado pleno, né? Ensina os bots, os agentes, os skills a fazerem, né? Extraírem texto, fazer uma due diligence, puxar informação,
E então você tem que redesenhar mesmo, né? Acho que é bem, não tem uma, obviamente não existe uma regra, mas é repensar do zero como que é a jornada, né, do seu cliente e como você vai se comportar dentro desse mercado novo aí, né? E eu tenho um desafio maior, né, aqui dentro do Hub, porque eu estou repensando isso olhando para os meus fornecedores, porque todos os meus fornecedores vão passar por isso. Então, tudo que eu estou desenhando aqui agora, né, com base, que eu compartilhei com vocês já, que tem só conteúdo, a gente quer reduzir esse processo do cara achar o problema e resolver a solução, né? Então, a gente vai colocar a jornada de dificuldades que ele tem, vai colocar diagnósticos online para ele já saber o que ele precisa fazer, vai colocar agentes de IA. Então, eu estou com esse olho dentro da minha empresa também, mas estou de olho também no mercado B2B, né? A gente está, por exemplo, estou conversando com meus fornecedores de RH, da gente produtizar os serviços, né? Fazer serviços empacotados, né? Então, em vez de, vai fazer um orçamento, vai ver o que precisa, pega os módulozinhos lá, a gente estrutura esses módulos, já publica esses módulos, então vai fazer uma vaga, né? Uma descrição de vaga, uma seleção de condomínio, de currículo. Então, eu estou trabalhando muito com eles em relação a isso, né? Da gente empacotar serviço e deixar as coisas mais rápidas, né? Porque acho que vai mudar muito, assim, olha, assim, não sei se eu sou meio cavaleiro do apocalipse, assim, mas eu vejo, assim, que o negócio tá indo rápido, né? E tem fornecedor meu que é impressionante, como o cara já, acho que quanto menor a empresa, mais rápido o cara é, né? O cara, não, eu já estou fazendo agente para os meus concorrentes, entendeu? Que ele já desenvolveu internamente, tem empresa de RH que usa o serviço dele, né? Então, isso eu não tinha nem mapeado isso. Ele já ele desenvolve uma tecnologia que ajuda o concorrente dele, porque é uma ferramenta muito boa que ele fez lá e ele consegue compartilhar, entendeu? Então, está mudando muito, né? Acho que começar do zero, sempre ter essa visão do zero, acho que é o mais importante, né? Boa. A gente que é de startup conhece bem a iCombinator. Para quem está um pouco menos familiarizado, assim, a iCombinator é uma aceleradora do Vale do Silício. Algumas das principais empresas da era da internet vieram lá de dentro. Eles fazem alguns bets, né, algumas safras de startup por ano, dali saiu Airbnb e por aí vai. E aí, nos últimos tempos, o termo startup até caiu um pouco de evidência, o iCombinator ficou um pouco low profile, assim, mas agora com IA, eles têm tido um pouco dessa promessa de que as empresas da próxima geração, que são as empresas já nativas de IA, vão brotar dali. Então, eles estão um pouco na crista da onda em termos desse assunto. Acho que o Ale citou um pouco, é um pessoal legal de a gente estar de olho, porque essas empresas nativas de IA, elas não são necessariamente empresas de tecnologia. Acho que mais do que nunca, toda empresa vai se tornar uma empresa de tecnologia, mas quando a gente fala em empresa nativa de IA, é o novo escritório de advocacia que já nasce nativo em IA e ele muda o modus operandi dele. Então, existem algumas camadas de transformação que vai desde o escritório que nega, usando o escritório de advocacia como exemplo, o escritório que nega a IA e fala, a gente vai manter a prestação de serviço tradicional e o nosso diferencial vai ser esse, aí tem que avaliar o quanto que isso vale a pena ou não. Você tem aquele que usa o chat GPT ou qualquer coisa parecida e mata o trabalho do paralegal ali, do cara que fazia uma primeira análise de um documento para o advogado sênior só entrar nas questões principais, ela não precisa mais, porque o chat GPT te revisa um documento de 800 páginas em poucos instantes para você, o Claude, então, melhor ainda para fazer esse tipo de coisa. E você vai ter a galera que vai realmente transformar a prestação de serviço jurídico, transformando em uma coisa mais agêntica, mais baseada em IA de fato. Mas só antes daí de entrar um pouco mais nos tópicos, queria só ouvir o Dan, e aí a gente pode aprofundar mais. Boa. Acho que a minha dúvida e os problemas são convergentes com o que eles falaram, mas acho que tem um ponto maior para mim aqui, que é incluir a IA como um fluxo, no nosso fluxo de trabalho mesmo, tá? Porque ela entrou para o meu, mas não para o time. Eu cito os exemplos, eu abro, falo como eu uso, mas eu vejo que cada um usa de uma forma. Então, você percebe que o output que sai, cada um sai de um jeito. Então, eu queria sempre pensar numa forma de você ter um fluxo, você ter uma ferramenta, uma IA, como centro, para que eu sou o cara que estou mais olhando isso,
possa trabalhar no processo de padronização e iteração do negócio. Acho que esse é o grande problema. Está todo mundo usando, mas cada um usando a sua forma, a sua maneira, então está cada um fazendo uma sopa de letrinha, um sai com um relatório com aquela carona de IA, aquela coisa feia, outro já conseguiu trazer com uma cara já que traz para o modelo do escritório. Então, o que eu quero é usar disso, mas criar um padrão de trabalho bonito para poder apresentar. Odan, eu recebi do nosso escritório de advocacia aqui uma análise de uma operação que a gente tem aí, cara, e assim, adoro o escritório de advocacia, os sócios que nos atendem há muitos anos, já se envolveram nos nossos M&As, nas nossas rodadas, fizeram as due diligence, nossa, e das empresas que a gente comprou e tudo, a gente adora os caras. Mas, naturalmente, algumas operações, eles usam os analistas lá e tal, e a gente precisava fazer uma análise lá de uma operação, e a analista mandou a análise, a proposta toda feita por dentro do notebook LM com o logo, assim, cara, e mandou pra gente. Aí deu uma boa arranhada, assim, né? Lógico que a relação a gente sabe, putz, a gente até parceiro dos sócios, deu até um toque no particular. Eu falei, cara, com a Hamper, beleza isso ter acontecido, porque a gente é brother e eu te falo aqui por mais, cara, com qualquer outro cliente, como que você me... Não tá proibido usar o notebook LM ou qualquer outra coisa para gerar uma proposta, mas, putz, cara, extrai o conteúdo dali, mas você vê que entra no problema que você falou, é uma falta de controle, de governança, que a pessoa do comercial ali, putz, mandou, ninguém filtrou e chegou no cliente lá o negócio daquele jeito. Eu fiquei pensando, cara, se o escritório de advocacia usou o notebook LM para analisar minha causa, eu que provavelmente entendo mais notebook LM do que eles, poderia ter feito isso daqui aqui, né? Então, entendo da dor, cara. Talvez essa seja uma dor muito pertinente do que a gente está vivendo, porque eu acho que os modelos feitos até aqui, eles são muito bons, pensando na produtividade individual, mas a gente ainda vê poucos cases de colaboração, tipo de times trabalhando dentro de um núcleo de IA com uma camada de governança do que pode, do que não pode, uma coisa mais colaborativa. Eu acho que esse mercado não amadureceu a esse ponto. Então, essa dor que você está falando é uma dor comum. A gente tem aqui na Hamper também, assim, nada impede de qualquer pessoa criar a própria aplicação dela usando alguma IA, ela usa enquanto ela está aqui, depois ela sai, vai embora, leva embora aquilo lá. A gente, né, acho que as empresas elas ainda estão um pouco à mercê disso. Nós vamos entrar um pouquinho, vou falar de uma forma geral nos bullets aqui, e depois eu vou percorrer um pouco do que eu preparei. Então, assim, mudar a cultura, tem algumas coisas aqui, né? Mudar a cultura, mudar a estrutura, né? Que foi verbalizado, são coisas que acho que só os fundadores têm o poder de fazer. Eu gosto, assim, uma das propostas do programa Ramp Up é só trazer empreendedores para cá, porque eu acredito de coração que a gente transforma a empresa a partir da transformação do empreendedor. Então, acho que esse é um chamado para nós, esse é o momento da inteligência artificial, ele é um momento que faz a gente voltar para a prancheta, voltar a pôr a mão na graxa. Eu sei que é o caso de todo mundo aqui, já gerencia o próprio negócio, mas opera também o próprio negócio. Ninguém está distante da trincheira aqui, né? Está todo mundo numa mescla de gerir e de operar. Algumas empresas mais estruturadas, os fundadores, eles têm uma esperança de que a transformação vai partir do staff e não dele. E para mim esse é o princípio do erro, porque não vai. A mudança ela tem que emanar de cima para baixo, como várias outras mudanças. E esse é um ponto bastante importante. E essa constatação ela é validada com a percepção do Ale, que falou que ele nota, né, que dos fornecedores que ele se relaciona ali no marketplace dele, os caras que estão sendo mais rápidos são os pequenos. Porque quanto menor a empresa, maior é a interferência do dono no negócio. Ponto. Quando você é uma empresa de mais de 100 colaboradores,
a sua visão de dono ela é diluída no meio de uma estrutura já muito grande. Quando você é uma empresa de 10 colaboradores, de 5 colaboradores, a sua visão ela é muito menos diluída. Você tem o joystick mais na mão, né? Independente do tamanho da empresa agora, essa transformação ela tem que vir dos donos. Eu estou vendo empresa que o dono já estava no conselho, já tinha um time de executivo e estava distante, o cara está voltando para a operação e está fazendo acontecer. É um dever quase fiduciário, né? De falar, cara, eu estou acompanhando a empresa, se a mudança não acontecer, essa empresa vai deixar de existir daqui a um tempo, ou ela vai perdendo competitividade, né? Perdendo relevância, então eu como dono, eu que tenho esse dever, eu vou entrar mais. Eu acho que a primeira chamada é essa, tá, gente? A gente não muda a cultura, a gente não muda a estrutura, os nossos funcionários, eles não têm esse poder. Quem muda somos nós. E aí a gente vai ter, por exemplo, pessoas que não estão aderentes ou pessoas que sabotam, né? Que foi uma coisa que a Rafa falou ali, né? Eu acho que para pessoas que sabotam, a gente tem que ter umas medidas mais enérgicas, porque aquilo, a partir do momento, pessoal, que a gente visualizou qual é o ponto B da nossa empresa, e eu abri essa questão falando disso, convido vocês a pensarem, se vocês recriassem a empresa de vocês, na era da IA, como que essa empresa seria recriada? Esse é o ponto B. Materializem essa visão, discutam com os sócios de vocês, se vocês tiverem sócios, solidifica o que é essa visão, que é isso que vocês vão perseguir a partir de agora. Uma vez que você sabe qual que é o seu ponto A, que é o que você é hoje, qual que é o seu ponto B, que é o destino, o caminho mais rápido para isso é uma linha reta. Quanto menos você desviar pelo caminho, mais rápido você vai chegar, ou com mais recursos você vai chegar. Quanto mais você se permitir perder tempo e desviar e etc., maior é o risco de você não chegar, ou de você chegar no ponto B já muito depreciado. As pessoas que sabotam a mudança são desvios. São pessoas que estão impedindo você de chegar no seu ponto B. Você está remando para uma direção e tem um camarada sentado no seu bote que está remando para a direção contrária. A solução é deixar claro para a equipe qual que é essa visão. Falar, galera, nós precisamos ir para o ponto B. É como se o lugar... Eu tenho uma imagem... Se você conseguir pegar a imagem e deixar no lugar fácil, cola dentro desse Notion a imagem da travessia, por favor, que está lá no kickoff. Pode colar perto dos bullets aqui. Pedir para você fazer essa gentileza, enquanto isso eu vou explicando para a galera aqui. A partir do momento que a gente tem essa visão, a gente vai disseminar isso com a nossa equipe. E a gente espera que a maior parte das pessoas vão aderir a essa visão e vão vir com a gente, mas a verdade é que uma boa parte não vai vir. Ou porque não quer, ou porque não é capaz, ou porque está em outro momento, que vem menos ao caso aqui. Mas a gente vai ter que ir invariavelmente para aquela visão que a gente criou. Então, na medida que a gente tem pessoas que estão sabotando a mudança, a gente vai ter que tomar uma ação um pouco mais drástica de desligar a pessoa ou, né, qualquer outra coisa parecida. Eu vi que a V já está no documento aqui, vamos ver se ele carrega. Eu criei uma imagem no começo do ano. Toda segunda-feira aqui na Hamper a gente faz um evento chamado Kickoff. Toda segunda-feira, 11 horas da manhã, a gente fala dos números da empresa e tudo mais, para toda a equipe acompanhar, né? É um exercício de cultura bastante importante. Já desde o ano passado, a gente está sentindo os efeitos da IA no nosso negócio, né? E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica a nossa... O meu mercado ele é altamente impactado pela inteligência artificial. Então, eu criei essa imagem. Tem bem carinha de inteligência artificial, mas vem menos ao caso aqui. Qual que é a mensagem que está sendo passada para o time? A mensagem é, galera, nós estamos no meio de uma travessia agora. É como se tudo que a gente fez nos últimos anos da Hamper está sendo questionado agora. O software está sendo questionado, inbound, outbound, que é o que a gente sempre fez, está sendo questionado. Não é que essas coisas vão deixar de existir da noite para o dia, mas está sendo questionado. Existe um mundo novo. E o exemplo que eu dei foi como se a gente pertencesse a uma ilha ou a um continente onde as coisas começaram a pegar fogo, está meio caótico. Então a gente vai
embarcar no nosso barco e a gente vai atravessar para o lado de lá, para um novo continente, onde a coisa, o nosso futuro está lá. Então a gente tem que deixar de ser uma empresa de SaaS para virar uma empresa de IA, a gente tem que deixar de ser uma empresa de inbound, outbound, para ser uma empresa de go-to-market, porque é isso que o mercado está pedindo, essa é a atualização. E a gente está no meio da travessia, porque a gente ainda não tem muita receita sendo gerada com IA e GTM. O que paga as contas da empresa hoje ainda é o velho. Mas a gente tem que atravessar para o lado de lá, a gente vai ter que ter coragem. Nessa travessia a gente vai perder cliente, a gente vai perder gente, o modelo de negócio vai se transformar. A gente não vai conseguir salvar todo mundo, mas a gente precisa chegar do lado de lá, se a gente quiser continuar existindo. Então, essa foi a minha forma de conseguir materializar a minha visão, muito embora tá extremamente abstrato, né? Imagina para o time, mas o que é IA lá do outro lado, né? Quem vai fazer de IA? O que é GTM, né? Aí eu estou começando a aterrissar essa visão, que a gente conversa sobre isso toda segunda-feira a gente traz uma nova atualização e a gente vai trazendo o time junto. E algumas áreas já começaram a ser transformadas. Acho que quanto mais próximo do core da empresa, mais rápido tem que ser transformado. A gente olha, às vezes, mudanças periféricas, né? Tá todo mundo pensando assim, já dá para fazer um agentezinho aqui que automatiza uma parte do meu financeiro. Sim, mas, cara, será que o maior problema da empresa hoje é ter lá uma analista financeira que manda boleto para o cliente? Não é essa a dor, não é essa a revolução, entende? Talvez dê para viver com essa pessoa por mais um ano, pagando 3, 4 mil reais para ela, não é o ofensor do negócio isso. A revolução ela tem que acontecer a partir do core. Então a Hamper ela não vai virar uma empresa de IA se a gente botar uns agentezinhos periféricos pela empresa. A gente vira uma empresa de IA se a gente transformar no core, naquilo que a gente vende para os nossos clientes. Eu vou passar por algumas coisas que eu preparei aqui. Em partes é coisa que a gente já está vivendo na Hamper, em parte é coisas que eu tenho discutido principalmente com o César, que eu sempre falo dele aqui, que é uma coisa que estamos perseguindo, né? Aí eu trouxe um exemplo aqui, né? Então, eu acho que aqui começa a responder de forma direta a pergunta central. Como que eu transformo cultura e estrutura da empresa, né? A gente só transforma, galera, quando a gente muda o método de trabalho. As pessoas que trabalham na nossa equipe, elas são viciadas a fazerem as coisas de um jeito. O jeito que elas sempre fizeram. Virar algo protocolar. Eu tenho 10 vendedores na Hamper. Os 10 fazem a mesma coisa todos os dias há anos. Não está errado, porque isso fez a gente ser o que a gente fez. Mas agora isso está sendo questionado. Qual que é a dificuldade? Para mudar uma etapa no meu processo que seja um parto, porque a galera é muito viciada em fazer do jeito que eles sempre fizeram. Vocês sabem do que vocês estão falando, porque a coisa ela é como ela é. Em toda empresa é assim. Aí eu trouxe um exemplo da primeira área que a gente revolucionou aqui, que foi a área de desenvolvimento. Você tem o seguinte, vocês podem abstrair o dev aqui pelo que vocês quiserem, tá? Pode ser o advogado, pode ser o vendedor. Abstraiam no exemplo. Eu vou dar um exemplo com o desenvolvedor de software. Se o dev ele usa IA para código, então ele usa lá o Codex da OpenAI, o Cloud Code, o Cursor. Cada um escolhe o que, né, cada empresa está adotando o que acha melhor para você. Ele já rende por 3, ele já rende muito mais. Mas ele não melhorou a colaboração dele. Até aqui, galera, a gente adotou IA no processo, mas a gente não mudou o processo a partir da IA. A gente está só usando IA para ser mais produtivo. Todos nós já estamos fazendo, ou deveríamos estar fazendo isso. Tudo que eu estou fazendo, eu estou com o ChatGPT ou com o Cloud aberto, me ajudando a render mais, a ser mais assertivo. Hoje eu sinto que eu rendo por 3, em comparação a 2 anos atrás. Um dev usando uma ferramenta dessa rende por 3. Um advogado usando uma ferramenta dessa rende por 3. E isso, per se, já é bom. Mas isso, per se, não transforma a gente numa empresa de IA. Para a gente se tornar uma empresa mais baseada em IA, a gente precisa mudar o framework de trabalho. E o framework de trabalho é o que muda a cultura do time. Então, percebam que mudar a cultura ela é uma consequência de mudar outras coisas antes, porque senão a cultura é muito abstrata. Nós, empreendedores, a gente fica na retórica, repetindo para o nosso time assim,
temos que usar IA, pô, a IA vai engolir a gente, precisamos, né, a cultura nossa tem que ser uma cultura de mudança, aderente a IA. Isso é retórica, não muda, né? Como que a gente muda? Troca o framework de trabalho. E aí eu vou contar um pouco da experiência de um framework de trabalho que a gente mudou na Hamper. A gente mudou drasticamente o jeito de desenvolver os nossos produtos na Hamper. A gente, durante anos, operou com esse formato aqui. E para desenvolver um software, você precisa fazer os mockups, né, da tela, da nova função, né, criar ali as regras de negócio, etc., do que vai ter naquela tela. Depois você vai fazer o Figma, ou seja, você vai fazer um mockup fidedigno com design ali do que é aquela tela, ou do que é aquela função. Depois o pessoal vai programar o front-end, o back-end, aí vai ter uma etapa de qualidade que analisa o código do que foi feito, e depois o DevOps, onde vai fazer o deploy, a segurança, as integrações, etc. Então a gente está falando aqui de um processo de qualquer coisa nova que eu for botar no Hamper hoje vai passar por 6 etapas. Que seja um botão novo no software, vai passar por essas etapas que eu descrevi agora. E isso vai levar meses para ser feito, porque enquanto um está fazendo o mockup, o outro está fazendo o Figma, o outro está fazendo o front-end, primeiro, é uma cadeia de valor cheia de gente. Aonde gera gargalo? Porque, às vezes, quando o Figma ficou pronto e foi para o front-end, o cara que faz o front-end tá trabalhando em uma outra coisa. Então, o processo vai ter que ficar parado ali, esperando o cara de front-end ficar livre para pegar aquela próxima etapa. A mesma coisa vai acontecer no back-end, a mesma coisa vai acontecer na qualidade. Existem metodologias que ajudam a melhorar isso, né? Agilidade, Scrum, Kanban, etc. e tal, mas ainda assim, quem desenvolve software sabe que é um pesadelo operar isso daqui. Eu estou descrevendo um framework de trabalho, galera. O framework de trabalho que imperou em desenvolvimento de software nos últimos 10, 20 anos é esse, é o framework de agilidade. Você quebrou em várias etapas e você tem um Scrum, alguma coisa assim, ajudando a galera a avançar ali os processos. Qual que foi o impacto que a IA causou, por exemplo, no desenvolvimento de software aqui na Hamper? Se a gente usa inteligência artificial não só para aumentar a produtividade individual do dev, mas usa inteligência artificial no core, tudo que a gente for conceber, a gente precisa pensar como que a gente vai usar a IA para resolver aquele problema, aí a coisa ela muda. E hoje o desenvolvimento de novos produtos ou de coisas novas nos produtos já existentes passam por duas coisas, as duas usando inteligência artificial. Uma etapa de protótipo. Então, eu tenho uma pessoa de produto ou uma pessoa de negócios. Eu, inclusive, por isso que a V sugeriu que eu falasse disso, porque eu tenho prototipado também um produto novo para a Hamper, que é o que a gente acredita que vai ser a transformação da empresa. Eu não acho que quem vai conceber o produto da próxima geração da Hamper vai ser um desenvolvedor do meu time. Eu não tenho essa presunção. Isso tem que partir de mim. Eu que tenho a visão. Não é que eu sou melhor do que o cara, essencialmente, mas eu consigo concatenar tudo. Eu sei do mercado, eu sei dos concorrentes, eu sei a situação da Hamper. Um desenvolvedor, ele não tem essa visão privilegiada, por mais que ele entenda de código e de produto. Então, tem que partir de mim. Por que eu não fazia antes? Porque me era muito custoso conseguir operar essas outras etapas. Mas hoje usando o Cloud, usando o Lovable, estou prototipando uma nova versão do produto. Quando esse protótipo ficar pronto, ele não está pronto para ir para o mercado. Não dá para usar o protótipo no dia a dia. Mas ele é uma versão muito fidedigna do produto final, que daí vai para o meu time de desenvolvimento fazer, que é a segunda etapa. Só que o meu time de desenvolvimento, trabalhando com um protótipo fidedigno, que é como se fosse assim, imagina que você vai fazer uma casa nova e o arquiteto fez o 3D perfeito para o empreiteiro depois, né, para o engenheiro, para os pedreiros, quem quer que seja, executar aquilo. Quer dizer, é muito mais fácil que a casa saia exatamente como você queria, porque tem ali o projeto 3D perfeito, mostrando o tom da cor, onde cada elemento tem que estar, do que você dar uma planta baixa rascunhada para os pedreiros fazerem, vai sair nuts ali, né? Então, quando a gente entrega um protótipo fiel, funcional para o time de desenvolvimento, eles são muito mais produtivos, porque eles sabem o que fazer, eles não precisam gastar cognitivo pensando o que fazer. E aí o dev, usando ainda uma IA para programar mais rápido, ele entrega muito mais rápido. Então,
o desenvolvimento de software ele está reduzindo de ciclos que levariam meses para poucos dias ou poucas semanas. Esse mesmo exemplo dá para abstrair para o trabalho de marketing, para o trabalho jurídico, para o trabalho do financeiro, etc. Existe uma grande revolução acontecendo, em específico no desenvolvimento de software, mas várias outras áreas estão mudando também. O que isso significa na prática para as empresas, pessoal? Que com um time muito mais compacto e mais ágil, você consegue entregar mais. Então, nunca na história foi possível. Normalmente, assim, para entregar mais, eu preciso de mais recurso. Nunca foi possível, ao mesmo tempo que eu reduzo o recurso, eu também entregar mais. Mas, de novo, não é só pôr um chat GPT para o cara usar ali e render mais, é mudar o framework de trabalho. É como se a gente trocasse o motor. Na área de desenvolvimento de software da Humper, eu troquei o motor. Eu quase que fiz uma cirurgia cardíaca no cara ali, botei um coração novo. Quais foram as consequências disso? E por isso que eu digo que tem que eliminar quem está jogando contra. Eu tomei essa decisão em agosto do ano passado, em setembro a gente começou a caminhar com isso. Antes de o ano passado acabar, 2 líderes da equipe já tinham saído, a líder de produto e o líder de desenvolvimento. A líder de produto saiu porque tinha que sair, já não estava aderente a outras questões, e o líder de desenvolvimento não concordou com a velocidade que as coisas estavam acontecendo e achava que os devs iam se desgastar demais, e tá, beleza, e aí saiu. Hoje a gente tem uma pessoa de produto e um CTO novos na operação. Boa parte dos desenvolvedores saiu também, porque não concordou. O cara estava acostumado a trabalhar num processo que levaria 6 meses, ele fazia isso com o pé nas costas, dava tempo dele atender talvez outras empresas também, sei lá. Agora, com a velocidade que a coisa tá, o cara tem que trabalhar real. É esperado que ele, em uma semana, entregue algo palatável para a gente. Teve gente que espanou, mas a locomotiva não pode parar. Então, se o cara não está aderente, beleza, eu vou achar alguém que já está, e a gente veio reciclando. Então, a consequência para nós hoje a gente entrega muito mais rápido, hoje a gente consegue sonhar com novos produtos que a gente não sonhava até então, mas a consequência foi que eu diria que uns 70% do nosso time de produto e tecnologia foi trocado. Mas é aquilo que eu falei, uma vez que eu vi o ponto B, falei, não é o status quo atual, não é esse time atual que vai me impedir de chegar naquele lugar. Isso nos leva para entender, assim, por que essa transformação acontece? Ela vai partir, assim, de dentro para fora, vai ser um desenvolvedor revolucionário ali que vai falar, galera, eu acho que a gente tem que fazer... Não vai. A galera gosta do status quo, gosta do quentinho, do jeito como eles sempre fizeram, né? Então, quem tem que patrocinar somos nós. A alta liderança. Eu acho que é uma ingenuidade a gente esperar que o nosso time vai se autorregular, se auto-organizar. Para a gente trocar um framework, para a gente trocar o motor ou o coração, como eu falei na analogia, só quem é capaz de fazer essa cirurgia cardíaca é o empreendedor. E o empreendedor, ele está ali, ele consegue bancar a mudança, ele consegue bancar as consequências da mudança. Por quê? Vamos dizer que um desenvolvedor da Humper que tivesse esse ímpeto, né, de falar, cara, é o revolucionário, né? Tem que trocar o framework, isso aqui tá errado, puta merda, nós estamos entregando muito pouco, vamos botar IA nesse troço, vamos entregar muito mais. Os pares dele iam falar, meu irmão, cala a boca, cara, né? Puta, nós vamos ter que trabalhar. Imagina a mudança, cara, vai tudo quebrar antes de dar certo, cara, fica quieto. E aí o cara ele vai ser tão freado que ele vai desmotivar. Se ele tiver esse ímpeto muito grande dentro dele, ele fala assim, não vai ser aqui que eu vou conseguir fazer a transformação, eu vou para outro lugar, eu vou empreender no meu próprio negócio e tal. Ele não tem força para lidar com o status quo. Só quem tem força é a alta gestão, não é nem a gestão média, galera. Às vezes a gente espera assim que o gerente que vai tomar, o gerente, com perdão do pejorativo, é quem está mais com a bunda na parede nesse momento, porque ele não quer perder as pessoas do time dele, ele tem medo da entrega não acontecer, ele tem medo das consequências, então o cara bota a bunda na parede nessa hora. Quem vai ter que bancar é a alta gestão e avaliar se principalmente a gestão média ela está disposta a bancar a mudança. Como eu falei, no meu time de produto e tecnologia na época, os 2 gestores estavam com a bunda na parede e os 2 rodaram, porque os 2 só sabiam trabalhar no framework antigo.
quando a gente falava do framework novo da IA, eu via que eles não estavam versados, eu via que eles tinham medo. E aí eu achei melhor bancar a transformação, lidando com o custo de rescisão alto, de mandar a gente embora, etc. e tal. Mas eu prefiro lidar com esse custo agora do que lidar com o custo da ruína mais para frente. Que problema que eu quero escolher? É jogar tempo nesse problema e lá na frente ele está mais caro, ou já tento resolver agora, enquanto ainda está affordable para o negócio. Tá claro até aqui, pessoal? Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma constatação? Para mim está super claro, Henrique. Boa. Aí, uma reflexão para vocês, para todos nós. Existem níveis que a gente pode estar em relação ao uso da inteligência artificial. E a gente só vai conseguir levar isso para frente se começar na gente. E nós não vamos conseguir debater, nós não vamos conseguir conceber qual é o novo framework de trabalho se a gente não ir lá e pôr a mão na graxa. Então, na medida que vocês usarem para valer o Claude, um N8N, um Lovable, o que quer que seja, e começar a entender o poder que isso tem, aí você vai falar, cara, que isso daqui, nossa, isso daqui a minha empresa poderia ser outra. E aí você consegue discutir em alto nível quais transformações deveriam ser feitas. Antes disso, só fica na retórica que eu falei, precisamos usar IA, e etc. e tal. E existem alguns níveis de uso de IA que nós e o nosso time, a gente pode estar. A gente tem o nível 1, que é o uso da IA como Google melhorado. É usar o ChatGPT para fazer perguntas aleatórias. É a forma como todo mundo conhece. A primeira experiência nossa com IA é ir lá no ChatGPT, faz uma pergunta, se surpreende com a velocidade que ele responde, com a coerência, né, que ele estrutura um raciocínio, fala, caraca, isso realmente é bom. Mas muita gente para ali, né? Usa como apoio para tirar uma dúvida ou outra, quase que o que a gente perguntaria para o Google. No nível 2, a gente já começa a fazer isso de forma mais estruturada. Então, você começa a entender um pouco mais de prompt, você começa a ver que quando você elabora melhor, ou quando você pensa em uma conversa estruturada, ao invés de mandar tudo de uma vez para o ChatGPT, você precisa construir um contrato novo. E aí você vai lá e pede lá assim para ele, por favor, me faça um contrato de tarará. Ele vai te entregar nuts, ele vai inferir um monte de informação. Agora, quando você vem com uma forma estruturada de fazer aquilo, então você descreve que problema que você quer resolver, como que você quer resolver, dá algumas referências para ele, bota alguns guardrails, fala, eu não admito que tenha isso, isso e isso. O output que ele vai te dar é completamente diferente. Isso já está no nível 2, ou seja, já estou usando a inteligência artificial de uma forma mais aprimorada. Muita gente está nesse estágio, é o estágio do copiloto ali, né? Estou eu trabalhando, o ChatGPT aberto comigo o tempo todo, eu e ele trabalhando juntos ali, já melhora bastante coisa. E o terceiro nível, ele masteriza isso que eu estou falando aqui agora, e você aprende que cada IA, ela tem o seu workspace ali, que é uma forma de você criar pastas treinadas para usos específicos. O ChatGPT tem os GPTs, o Gemini tem os Gems, e o Claude tem os Projects. As outras IAs eu tenho menos profundidade, menos conhecimento. O que isso significa na prática? Deixa eu mostrar rapidinho aqui na tela. Eu vou mostrar o meu ChatGPT, depois eu mostro um pouquinho do meu Claude também. Boa. Isso daqui são os meus GPTs. Eu mostrei isso daqui uma vez para vocês. Então, você pode ter aqui no menu lateral as conversas soltas. Eu converso de tudo, né? Eu tenho um acompanhamento físico com o meu ChatGPT, eu estudo no ChatGPT, eu reviso publicação no ChatGPT, eu discuto a Bíblia com o ChatGPT, né? Muitas coisas que estão presentes no meu dia a dia, eu estou ali usando ele como um segundo cérebro para mim. Mas para as coisas que eu faço de forma recorrente, por produzir conteúdo no LinkedIn, estruturar mentoria para vocês, resumir artigo e por aí vai, né?
preparação para o jiu-jitsu, para todas essas coisas eu tenho o GPT, que é o GPT, ele é uma pastinha treinada. Ó, se eu vir aqui no meu de LinkedIn B2B, eu vou lá na edição dele, e o que ele tem? Ele tem um prompt central, que dá um monte de orientação para ele. Aqui, ó, lembra que eu falei do 360 Brill? Ó, eu digo para ele que ele é especialista nesse framework, papapá. E ele tem um monte de documento de treinamento. Ele tem o meu guia de estilo, ele tem um monte de exemplo de posts meus de LinkedIn, ele tem informação sobre a minha audiência. Então, quando eu vou fazer um post de LinkedIn, no lugar de abrir um chat vazio, genérico, eu sempre trabalho dentro deste GPT, porque ele tem um contexto fechado pensado para o meu LinkedIn. Então, aqui a gente está falando no terceiro nível. Para as coisas que vocês fazem todo dia, galera, que é um job to be done, muito importante do papel de vocês, criem GPTs, ou se você prefere o Claude, criem projects dentro do Claude, fechados no contexto. O nível 4 é você começar a entender para cada tipo de problema que você quer resolver, qual que é a melhor IA, porque existem muitas IAs, né? Por exemplo, eu gosto mais do ChatGPT para o meu uso como pessoa física, então eu gosto de conversar sobre a Bíblia com ele, eu gosto de falar sobre preparação física e de nutrição com o ChatGPT, porque eu tenho a sensação que o ChatGPT ele é muito bem feito pensando no consumidor geral. Para um uso corporativo, como, por exemplo, para código, para criação de conteúdo, eu já acho o Claude muito melhor do que o ChatGPT. Para criação de imagem, talvez já não seja mais esses. Você vai usar uma IA mais específica, um Midjourney ou qualquer outra coisa. Para criação de slides, você vai usar um Gama. Para criação de vídeo, você vai usar uma outra coisa e por aí vai. Então, é ter essa sapiência de que, embora o ChatGPT é o mais popular, ele não é o melhor para tudo. O notebook LM, por exemplo, se vocês não conhecem, gastem um tempo entendendo. Você consegue, no notebook LM, criar um contexto fechado, subir um monte de documento de um tema e estudar aquele tema a partir do notebook LM. Ele pega, por exemplo, vamos dizer que você quer aprofundar no estudo de inteligência artificial. Aí você vai pegar vários artigos de inteligência artificial que você encontrou na internet, vai subir lá para ele, e aí você vai pedir para ele gerar um vídeo para você, animado, resumindo tudo que ele encontrou naquele material e um vídeo para você. Ele processa isso durante 1 hora e te entrega um vídeo de 5 minutos, mastigado, com animação, com ilustração, coisa que você fala assim, não é possível que o negócio fez um troço desse. E se você quiser em inglês, em português, em espanhol, em turco, você pede lá para ele, e se você não gostar do estilo que ele adotou, você pede para ele mudar de estilo. Loucura. Então, eu acho que o nível 4 é a gente usar a IA para o que ela é apropriada para fazer. O nível 5 é quando você começa a automatizar rotinas. Então, você usa um agente para resolver uma função específica, algo que é muito repetitivo da sua agenda. Por exemplo, toda segunda-feira, eu vou lá no meu LinkedIn e olho a quantidade de engajamento que as minhas publicações tiveram. Poxa, é um trabalho chato de fazer, toda segunda-feira tem que ir lá e atualizar minha planilhazinha. Eu posso muito bem criar um agente que vai lá e faz isso para mim. A Verônica, por exemplo, ela usa Zapier o dia inteiro, porque marketing tem muita automação e etc. Ela tem um monte de agentezinhos dela, né, um monte de fluxos de automação que ela criou usando o Zapier. A galera tem usado muito o Cloud Cowork, acho que é o que mais tem se falado nos últimos tempos. O Cloud Cowork, você consegue integrar ele ao seu browser e integrar ele ao seu computador. E aí, ele executa uma jornadinha por você, que se ele precisar acessar um site, pegar uma informação, abrir uma planilha, colar aquela informação naquela planilha, esse exemplo de caso de uso, você consegue programar dentro do Cloud Cowork para fazer para você, e aí isso já é o nível 5. O nível 6 é começar a usar a IA para construir aplicação. Eu, nos últimos tempos, me dediquei bastante nisso daqui. Tem umas 3 semanas
que eu fiz uma imersão para criar um produto novo para a Hamper, né, o protótipo que eu falei. Aí eu estou usando o Cloud para gerar as sprints de código e o Lovable para construir. São duas aplicações trabalhando juntas. O Cloud me direciona e o Lovable executa o código. E eu consegui construir um Hamper inteirinho. Eu já tenho umas 100 horas, eu tenho calculado as horas que eu tenho trabalhado, eu tenho umas 100 horas dedicadas nisso. E eu reconstruí os produtos da Hamper do jeito como eu acho que eles têm que ser para essa era mais moderna, praticamente sozinho, com baixa conscientização. Continuo não sabendo codar, só que eu não preciso saber codar para fazer isso, o que eu estou fazendo. E o nível 7 é quando você consegue começar a... Rick, Oi. só volta para a sua tela que você está no ChatGPT aí. Galera, desculpa, obrigado, Vê. Sim, foi mal, galera, estava na tela errada. E aí estava indo para o nível 7. O nível 7 é quando você começa a pensar força de trabalho de maneira agêntica. Então você fala assim, talvez eu não precise mais ter a tia do faturamento aqui, porque eu posso fazer um agente que faz o que a tia do faturamento faz. E aí você pensa, né? A galera tem publicado isso no LinkedIn nos últimos tempos. Sabe? Eu não tenho mais equipe de marketing. Eu tenho um diretor de marketing que é um agente. Esse agente orquestra um copywriter, um designer, um social media, um taraná. Eu questiono um pouco isso ainda, mas sim, mas você poderia pensar, sei lá, no caso do Danilo, por exemplo, de falar, cara, será que eu precisaria ter paralegais no escritório que recepcionam um documento, organiza aquilo, tira os principais highlights para chegar mais mastigado para o advogado, ou a gente já faz isso pelo advogado e eu corto um pedaço da minha força de trabalho. Essa é a jornada, pessoal, e todo mundo precisa ir para o 7? Não necessariamente, mas a gente precisa progredir nessa cadeia. Mas percebam que aqui a gente ainda não tá falando sobre colaboração, a gente está falando sobre a gente como indivíduo. Eu posso estar no nível 6, a Verônica já pode estar no nível 7 na área dela, mas a maior parte dos colaboradores da Hamper deve estar no nível 2 aqui, usando o ChatGPT com prompts mais... E se a gente quer ser uma empresa baseada em IA, o nível de consciência, o nível de maturidade da galera, de forma geral, dentro da empresa, tem que ser maior. Hoje, por exemplo, a Verônica, como cabeça de área, ela tem que estar versada sobre inteligência artificial se ela quiser que a área dela use. E hoje o caso dela é um caso parecido com o caso da área de desenvolvimento da Hamper. A gente já chegou a ter quase 10 pessoas na área de marketing da Hamper. Hoje é a Verônica e mais um analista trabalhando junto com ela. A gente tem agências terceiras também, tá, que apoiam em alguns serviços específicos, mas a gente nunca entregou tanto no marketing da Hamper com tão poucas pessoas, porque a AV automatiza muita coisa com IA, com Zapier, etc. E aí, caminhando para a finaleira aqui, eu vou tentar conceber como fazer de forma colaborativa, tá? Eu não estou nesse estágio ainda na Hamper, mas eu estou ensaiando para a gente entrar nesse estágio na Hamper. Que é como que eu faria para o time trabalhar de forma colaborativa usando inteligência artificial, né? Eu imagino que todo mundo está familiarizado aqui com o Notion, mas se não tiver, abstraia, pensa num documento de Word que poderia servir para essa função. Mas vamos dizer que a gente está tratando um projeto aqui, tá? Vou dizer que é a criação do site novo da empresa, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um documento no Notion que vai ancorar esse projeto. Dentro desse documento no Notion, a gente vai ter tudo ligado ao projeto. A paleta de cores, né? As informações que tem que ter, os clientes que a gente vai ter ali dentro, os cases, os conteúdos, tudo que a gente for originando vai ficar concentrado dentro desse Notion. Ele vai ser a nossa base de conhecimento. Aí a gente cria um project lá no Cloud, que é a IA que a gente vai usar, que vai ser o cérebro desse projeto. Tudo que vai ser processado por IA vai ser processado dentro desse project. E aí eu conecto o project, que é quem processa informação, com o Notion, que é a base, é a memória de informação.
Aqui, em si, eu já criei um fluxo de trabalho interessante usando IA. Só que o negócio ele é colaborativo, vão ter várias pessoas trabalhando. Tem um designer, sei lá, mexendo com as cores, etc. Vai ter uma pessoa de conteúdo concebendo o conteúdo, o CEO direcionando como ele quer que seja aquele site, né? Então é um trabalho colaborativo. Todas as pessoas que fazem parte desse projeto, elas têm que trabalhar no mesmo Notion e no mesmo Project, para que tudo que for feito de novo seja processado para que aquele project do Cloud ele esteja cada vez mais inteligente, cada vez melhor treinado para aquele projeto, recebendo os inputs e tratando os inputs de todas as pessoas e sempre registrando no Notion, e o Cloud faz isso automático, ele sincroniza, registrando no Notion as decisões que foram tomadas. Então, vamos supor que o designer decidiu mudar lá a paleta de cor. E aí, isso foi lá e foi atualizado dentro do Notion para que todas as pessoas que dependem daquela informação terem essa informação atualizada. E aí você fala, poxa, mas existem pontos cegos da equipe, porque tem hora que a gente está em reunião e aí a gente discute um monte de coisa, um monte de alteração, por exemplo, que tem que fazer naquele projeto. E naquele momento a gente não estava registrando no Notion ou usando o Project. O que dá para fazer nesse caso? Transcreve a reunião. Dentro da reunião, decisões foram tomadas, tarefas foram alocadas, novos responsáveis, enfim, mudança de data. Alguma IA qualquer transcreveu, e aí você pode usar um tic-tac, pode usar a própria transcrição aqui que a gente usa, do próprio Gemini, que transcreve essa ligação que a gente está agora. Eu pego aquela transcrição, subo lá no project do Cloud e falo, de acordo com o que foi discutido nessa reunião, as decisões que foram tomadas, as mudanças que foram decididas, os prazos que foram acordados, atualize o projeto. E aí o Cloud vai lá, processa aquilo tudo, vai lá no Notion e atualiza tudo. Eu descrevi aqui um projeto de criação do site, mas dá para a gente extrapolar, dá para você ter um grupo de advogados colaborando em torno de uma causa de um cliente, dá para você ter um time de marketing inteiro colaborando, um time de desenvolvimento inteiro colaborando em torno de um produto. Os exemplos aqui poderiam ser vários. Esse último exemplo que eu dei, eu ainda não tenho case validado dentro da Hamper, mas é o próximo passo que eu quero dar. E muitas vezes a gente fica num papo de louco, né? A gente está trabalhando num projeto, aí na reunião a gente discute, aquelas coisas, elas não se casam, e eu sinto que eu estou próximo de conseguir amarrar todas as pontas. Quando você tem um Cloud já bem treinado para você, ele pode estar, inclusive, fazendo o site para você, ele está codando, é a IA codando o seu site. Imagina que sentou eu, a Verônica e o Kesley, a líder de marketing e o líder de vendas. E aí a gente discutiu o site juntos, na reunião. E aí, beleza, tá? O Kesley falou, cara, achei o banner ruim, cara, achei o texto ali, não está condizente com o que o produto faz. E aí está transcrevendo. Terminou a transcrição, eu já peço para o Cloud executar no site que está sendo feito. Falo, ó, de acordo com os feedbacks do Kesley, por favor, me proponha 2, 3 propostas de visual mais alinhadas com o que ele quer ver. E o próprio Cloud executa para mim, já gera aquelas 3. Isso, para mim, começa a se aproximar do estado da arte, da coisa colaborativa, usando a IA no centro. Mas sinto que estou alguns passos aí, espero poder, daqui a um tempo, voltar com algum case validado para poder contar para vocês. Falei bastante, enfim, tentei transmitir aqui tudo que eu acho que poderia agregar para o tema, enfim, se quiserem aprofundar. Se puder só complementar um negócio na questão do nível lá, que é o que a gente enfrentou aqui, né, e acho que todo mundo vai enfrentar. Eu estou em níveis bem evoluídos e não tenho expectativa nenhuma que a equipe vá fazer, né? E há cerca de um ano atrás a gente botou a conta corporativa do ChatGPT, né? Então, na conta corporativa, o que eu fiz? Eu desenvolvo os GPTs, tá? Eu desenvolvo os GPTs e mando para a equipe. Então, a gente tem um GPT, por exemplo, para gerar pergunta para o podcast. Entendeu? Então, todo mundo pode ir lá e falar, vou gerar um podcast com fulano de tal, que é da empresa tal, que atua com tal. Já saem as perguntas num formato
que eu defini, né? Então, isso ajudou bastante, né? A gente ter alguns GPTs, acho que no caso do Danilo, né? Acho que falou de apresentação, não sei se foi o Danilo que falou de apresentação, ou modelo de proposta, né? Você pode ter, se você usa o ChatGPT, você pode ter um GPT que gera proposta, e a pessoa, quando vai gerar, tem que usar aquele GPT para fazer aquela tarefa, tá? E isso, putz, funciona muito bem aqui. Só que agora, faz uns 2, 3 meses, eu estou que nem o Ricardo no Claude, né? E aí você muda completamente, né? E eu não coloquei conta corporativa do Claude aqui, porque ela é bem puxada em termos financeiros, né? Eu estou usando a conta de $200, né? De R$1.000 aqui, paga em real, é R$1.000. Mas ela, putz, aí quando você começa a falar de skill, essas coisas, aí a dinâmica de toda a equipe muda, tá? Hoje, se você ainda não está, por exemplo, você não tem uma conta corporativa do ChatGPT, Danilo, cara, vai direto para o Claude, é skill para fazer proposta, é skill para fazer, revisar texto, faz tudo lá, e todo mundo tem que usar, entendeu? Fez uma proposta, passa por lá, ou faz o inicial por lá já, entendeu? Eu acho que tem muita coisa hoje que dá para automatizar, né? Nas tarefinhas picadas. E só dando um complemento, que não sei se o Rick já está nessa parte, que eu já estou enfrentando isso, que eu fiz também um projeto inteiro no Claude. Uma coisa é você fazer um projeto inteiro, aí você faz um lote, no meu caso era muito conteúdo, você faz tudo de uma vez só. Isso eu fiz. Mas depois alguém precisa dar manutenção nisso daí. Entendeu? Vai ter um ajuste no artigo, alguma coisa ali, e não vai ser eu, porque aí não é coisa em lote, é coisa que é mais picadinha. Então, eu vou ter que desenvolver novos skills, novas rotinas para alguém da equipe poder fazer isso daí. Eu ainda não cheguei nesse nível daí, mas eu sinto que é super necessário. Uma coisa é o sprint inicial, pá, botou o negócio no ar, que aí ele faz muita coisa rápida, mas depois quem que vai dar manutenção para isso, entendeu? E como está isso que o Kiki falou, o company brain, né, que o pessoal tem falado muito, né, ter toda essa inteligência num lugar só, isso vai ser essencial, né, só que aí você vai ter que ter outros skills, outras funções que vão fazer só manutenção no que foi feito inicialmente, né, que isso aí já é uma dimensão que a gente não chegou, e por incrível que pareça, acho que é mais difícil do que dar o sprint inicial, é criar ferramentas que se retroalimentam, ver como está indo, e já propor as soluções sozinhos. Uma parte que eu pulei é importante. Quando você cria um Claude, quando você cria um project dentro do Claude, você cria um GPT dentro do ChatGPT, você pode tornar colaborativo. Para mim, as melhores pessoas para criarem os GPTs, ou o que quer que seja, são as cabeças da área ou a cabeça da empresa. Então, o exemplo que o Alexandre deu é assim, cara, eu como CEO, eu espero um padrão de qualidade de um texto que o marketing vai escrever. Então, eu não vou esperar que o padrão de qualidade seja definido por eles. Eu já sei o que eu quero. Então, eu crio um GPT, eu dou os padrões, os guardrails, os exemplos e falo para minha galera de marketing, galera, trabalhem dentro deste GPT. É uma forma colaborativa, é uma forma também de a gente blindar, né? Colocar os guardrails que vão proteger o padrão de qualidade que a gente tem. Quando a gente vai para esses trabalhos mais longos, como, por exemplo, produzir um software, não é numa sentada só, né, que a gente faz. Aí você começa a sincronizar o trabalho da IA com outros ambientes onde o conhecimento ele é armazenado. Você vai criar um software, por exemplo, ele tem o Design System, que é o que determina toda a aparência e os padrões visuais do software. Você tem o PRD, que é o documento que direciona cada característica, como que aquele software tem que funcionar. Porque daí, independente do dev que vai pôr a mão naquilo, ele tem que seguir aquele design system, ele tem que seguir aquela PRD, ele tem que seguir aquele... E aí você usa esses documentos para treinar a IA que ele está usando. Você não precisa depender do dev ler aquele documento, não. É só ele importar para a IA que ele está usando e a IA vai fazer conforme aquele padrão. Ajudou, galera? Talvez é um momento, é tanta informação que às vezes mais atrapalha do que ajuda, mas acho que assim, tem um bom ponto de partida aqui. Na medida que vocês forem evoluindo, acho que muita coisa vocês vão se recordar do que a gente discutiu. Talvez cada um... Eu sei que o Danilo já tinha compartilhado comigo que mexe bastante com o Claude já, então estou presumindo também que está num estágio mais avançado. Mas isso daqui também vai estar gravado para vocês assistirem outras vezes, se necessário. E na medida que vocês caminham, vocês podem vir com dúvidas mais específicas, de onde vocês estão travando nessa jornada, e a gente vai trabalhando juntos aqui. Boa.
Obrigado, Rick. Eu acho que a gente tá muito na mesma página em relação àquele problema da dor de criação de fluxo, né? De colocar isso em ciclo de integração. Gostei da tua ideia de Notion e Cloud, mas eu acho que a gente vai chegar, o bom da criação desse grupo e das mentorias, porque eu acho que quem chegar primeiro vai conseguir passar a informação. Então vai ajudar bastante, porque é um problema comum. Boa. Muito bom. Fechou, galera. Obrigado aí. Valeu. Obrigada, gente. Tamo junto.